Boa tarde, pessoal. A gente começa, então, oficialmente a aula agora. E a gente tem agendado para o horário de 13h20, já começou, né, o horário, a apresentação do manejo integrado de pragas da cultura da laranja, com a Tayana e com a Carla. Carla, se você quiser já projetar para vocês começarem, pode ficar à vontade. Tá bem. Já posso começar, professor? Isso, pode começar. Pessoal, se for surgindo dúvidas durante a apresentação, pode estar colocando aqui no chat, tá? Aí a gente, finalizando a apresentação, a gente tem um tempinho, hoje está um pouco mais folgado do que aquele dia. Foi meio corrido por conta do atraso no início. Então, hoje está um pouquinho mais tranquilo. Dá para colocar no chat e a gente tirar as dúvidas ali, tá? Pode começar, Carla. Eu vou deixar meu microfone e câmera fechado para ficar mais leve aqui. Tá bom, se tiver algum problema, é só falar no microfone, que eu não vou estar vendo o chat, assim, Sim, né? tá ótimo. Obrigado. Eu e a Tayana vamos apresentar, a nossa pesquisa foi em cima da cultura da laranja, né? Manejo integrado na cultura da laranja. Não, o nosso objetivo aqui durante o trabalho vai ser a questão de identificar as pragas, né, e seus danos, fazer a contagem dessas pragas e seus inimigos naturais, e controlar tudo isso de forma consciente. Um pouquinho da laranja, né, para a gente se inteirar um pouco mais, ela está dividida em 4 grupos. O grupo da laranja doce, que é a Citrus simensis, também conhecida como a laranja chinesa, né, sendo a mais importante. O grupo da laranja azeda ou amarga, as mandarinas e tangerinas, e as laranjas híbridas que resultam do cruzamento de laranjas doces e tangerinas. Um pouquinho da laranja agora no Brasil. O Brasil ele é o maior produtor, ele é o produtor mundial da laranja, da fruta. Ela é a fruta mais produzida no território nacional. Os citricultores brasileiros colhem aproximadamente 17 milhões de toneladas de laranja. Esses dados é do IBGE de 2018, o que corresponde a aproximadamente 41% das colheitas totais da fruticultura brasileira. O Brasil também é o maior produtor e exportador de suco de laranja. O país detém atualmente mais da metade da produção mundial e exporta 98% da sua produção. São Paulo se destaca, né, entre os estados. A safra de 2019 e 2020, a produção foi 35% maior que do ano anterior. Indústrias produtoras e exportadoras de suco movimentam 5 bilhões de reais por ano. Ela se destaca pelo seu valor também nutricional, a questão da vitamina C. O consumo pode ser tanto in natura quanto suco. E a laranja também é utilizada para fins cosméticos, aromáticos e farmacêuticos. E apesar do elevado potencial produtivo, alguns fatores eles limitam a produção da laranja, sendo um deles o ataque das principais pragas. E se não identificadas e monitoradas e controladas de forma eficiente, as pragas podem causar enormes perdas na cultura da laranja, pois elas reduzem o rendimento e a longevidade dos pomares, e além de elevar o custo da produção. E além dessas perdas diretas, né, as medidas tomadas para controlar esses organismos também podem causar danos econômicos indiretos relacionados à compra, né, e aplicação dos inseticidas. Então, a importância do MIP. O MIP é um conjunto de práticas para evitar o ataque de pragas e, consequentemente, perdas na produção. Um fator importante é o uso do controle químico no MIP somente quando atingir um nível de dano econômico, visto que ele leva em consideração o controle natural e climático presente naquele momento. E com o uso reduzido de produtos químicos, os danos sociais, ambientais e econômicos diminuem. Pode seguir. Carla? Pode passar.
E para a apresentação do nosso manejo de trabalho, a gente selecionou duas das principais pragas, que é o psilídeo e a mosca negra dos citros. Então, né, aqui vale ressaltar que o controle preventivo, ele, além de ter um resultado mais eficaz, ele é de menor custo quando comparado com um controle corretivo. A amostragem e o monitoramento das pragas é feito de forma geral, porém algumas delas têm suas particularidades, e cada praga tem uma forma de controle específico. A amostragem, em geral, né, aqui é só um exemplo, né, depois a gente vai acabar comentando na própria praga que a gente escolheu. Aqui a entrada, a saída, o caminhamento em zigue-zague, dividir a área por talhões, que esses talhões sejam homogêneos, né? A amostragem das plantas também deve ser feita ao acaso, e tem aqui um percentual que ela seja em torno de 1%, né, dessa área, dependendo da quantidade de plantas que tenha ou pelo talhão. A praga que a gente escolheu para falar é a mosca negra dos citros, né? Eu vou passar algumas informações aqui sobre ela. É um inseto pequeno que suga a seiva da planta hospedeira para alimentação, tendo como consequência a redução da sua produtividade, e ela também se destaca pelo curto período entre o ovo e o adulto. É originária do sul da Ásia, atualmente encontra-se já disseminada por várias partes do mundo. No Brasil, o primeiro registro de ocorrência aconteceu em 2001, no Pará. E devido à ocorrência registrada hoje na maioria dos estados produtores de citros, ela foi excluída da lista de pragas quarentenárias presentes. O ciclo de vida, né, depende muito das condições climáticas. Aproximadamente o período é de 45 a 133 dias, compreendendo a fase ovo, ninfa e adulto. As posturas, como a gente pode verificar aqui, ela faz esse espiral, né, em formato de espirais, e são colocados pela fêmea adulta na parte ventral da folha. O número de posturas de ovos pode variar de acordo com a população de insetos no pomar e as condições climáticas. O que foi observado é que em épocas chuvosas, o número de ovos também é reduzido. A média observada de número de espirais por planta é entre 13,4 a 15,8, e o número de ovos por planta é entre 211 e 568. Do primeiro estar até do primeiro estar é o único, e durante os 3 primeiros instares que a alimentação ela é feita através da sucção da seiva da planta. O quarto é a forma dela de pulpa. Não sei se vocês estão vendo aqui, onde ela tem essa listinha branca aqui em volta. Aqui é o quarto, onde ela é em forma de pulpa. As fêmeas são um pouco maiores que os machos e podem colocar até 100 ovos. Os danos que elas podem provocar ali nos citros, né? Pode ocorrer de forma direta e indireta. Diretamente é pela sucção contínua da seiva. A planta acaba ficando debilitada, provocando murchamento, diminuição do número de frutos produzidos e podendo levar a planta à morte. E indiretamente é pela colonização do pomar pela fumagina, que é onde a gente pode verificar aqui, tanto no fruto quanto na folha, né? E o excesso de fumagina, ela acaba diminuindo a incidência de luz, ela afeta na fotossíntese, na transpiração da planta, e acaba reduzindo a capacidade de produção e desenvolvimento vegetativo. A dispersão e o monitoramento. Então, ela apresenta uma rápida dispersão, isso é aliado à capacidade de deslocamento de voo, o que favorece a rápida infestação de plantas, e bem como infestação cruzada, né? As condições climáticas favorecem também a questão da dispersão, a presença de outras espécies de plantas hospedeiras, e o que pode ocasionar que às vezes você vai controlar nos citros e não verifica as outras plantas, e acaba acontecendo uma reinfestação.
Então, é sempre importante, né, recomenda-se que o monitoramento também seja realizado em hospedeiros alternativos. É observado a presença da fumagina, a postura de ovos, ninfas e pulpas no interior da folha das plantas, e principalmente na parte de brotação. É utilizado também as armadilhas, aquelas amarelas adesivas, ela é colocada na planta, na parte da copa, em torno de 1,60 m ali de altura, e elas devem ser avaliadas a cada 7 dias. O objetivo de avaliar o nível de infestação é que o produtor deverá observar a avaliação que deve ser realizada, que recomenda-se em torno de 10 folhas coletadas nas partes diferentes da planta de citros, no pomar, visando sempre a face interior, e pelo menos em torno de 10 árvores por hectare, anotar o número de ninfas, e se for constatado uma média igual ou superior a 75 ninfas por hectare, deve ser considerado um nível crítico. Agora a gente vai entrar em algumas estratégias de controle. Nas estratégias de controle, sempre que possível, o produtor deverá priorizar a utilização de mais de uma técnica ou o uso delas de forma integrada. No controle cultural, através do plantio de espécies vegetais que formam as barreiras fitossanitárias, que a gente chama dos quebra-ventos, e na limpeza e eliminação das partes vegetais infestadas, retirando elas do pomar, recomenda-se que elas sejam enterradas ou queimadas. Quando for difícil instalar esses quebra-ventos, também é sugerido as cercas vivas ou SESBs. Isso acaba reduzindo a velocidade do vento e a redução também da taxa de evapotranspiração. E também a questão da limpeza, né, ela vai acabar ficando com menos poeira. No controle biológico, é importante a redução da população da mosca negra dos citros na fase inicial da sua disseminação. É mais fácil de controlar ela. A manutenção da população abaixo do nível de dano econômico. E no uso de agrotóxicos também, evitar os não seletivos que acabam matando os inimigos naturais da praga. Esses inimigos naturais da praga são espécies predadoras, né, que a gente já conhece, já trabalhou com elas, que é o bicho lixeiro e as joaninhas. Também tem insetos parasitoides que podem ser utilizados e têm eficiência comprovada no controle biológico. É feito liberação massal no campo. E também fungos entomopatológicos, que é o que está aqui nessa figura aqui, ó. Ele tem sucesso em vários estágios no controle da praga. No controle químico, são 3 agrotóxicos que são registrados. O produtor sempre deve utilizar o produto químico com controle, cautela, seguindo rigorosamente as recomendações da bula, né, e a orientação técnica. Existe também um controle alternativo. Nesse controle alternativo é a pulverização de água adicionada com detergente e óleos naturais, óleos brutos também vegetais como a soja, o algodão, o milho e o óleo também de ninho. Destaca-se ainda o óleo bruto de algodão, que causa mortalidade de 100% das ninfas e dos ovos, em concentrações a partir de 1%. Só que essa é uma pesquisa da Embrapa, que foi da onde a gente fez o estudo, né? E que ela está em andamento ainda. É importante o controle da mosca branca seja realizado em toda a área infestada, considerando-se o pomar, os plantios vizinhos também, os hospedeiros alternativos da praga, e a produção, ela deve priorizar o controle natural e o biológico, com o objetivo de preservar a população de insetos e micro-organismos que sejam benéficos para o pomar de citros. Então, o psilídeo Diaphorina citri, ele é um inseto transmissor da bactéria que causa a doença de Green. Então, ele é originário do continente asiático e ele foi identificado no Brasil durante a década de 40. E até então era considerado como uma praga secundária. Hoje ele é presente nas principais regiões produtoras de citros do país e desde 2004, quando o greening foi relatado, o psilídeo passou a ser a maior ameaça para a citricultura brasileira. Essa doença ela tem importância de ordem mundial e ela causa grandes problemas para a produção de citros. Pode passar, Carla, por favor.
Então, o ciclo de vida, de forma bem breve, as fêmeas, elas colocam até 800 ovos nas brotações, e seu ciclo de vida dura em média de 15 dias no verão e 40 dias no inverno. Lembrando que o período de maior incidência nos pomares é entre a primavera e verão, e para anos chuvosos também acontecem picos populacionais durante o outono e inverno. Normalmente, os insetos, os ovos e as ninfas são encontradas nas brotações, porém o inseto adulto e as ninfas também podem ser encontrados na face inferior das folhas maduras. E apesar do psilídeo ter preferência pelas brotações, o maior prejuízo que ele causa para a produção de laranja é a transmissão da bactéria. Pode seguir. Então, a amostragem do psilídeo, ele é feito de forma semanalmente, e a maior frequência da população do psilídeo está nas bordas dos pomares. Cerca de 70% da população está localizada ali. A amostragem, então, é feita semanalmente, como eu já comentei, nas bordaduras dos talhões, e deve ser amostrados 1% das plantas. A avaliação é feita de 3 a 5 ramos com brotações à procura de ovos, ninfas e adultos. E nas folhas maduras, deve-se buscar o inseto adulto. O modo de caminhamento é em espiral, que começa pelas bordas do talhão até o centro. E quando o psilídeo é encontrado na borda, um inseto for encontrado na borda, já pode ser já pode ser feita o controle. Por ser um inseto vetor, a presença de apenas um indivíduo já é suficiente para indicar a necessidade de controle. Então, a armadilha também ela é utilizada como monitoramento e controle. Ela é instalada no terço superior da copa, deve ser instalada na extremidade do ramo e voltada para fora do talhão, de forma que fique bem visível para o inseto. E instalado na borda do talhão, as trocas elas são quinzenais, ou quando tiver bem suja, pode ser feita a troca das armadilhas. Então, aí as formas de controle, tem o controle químico, que pode ser feito, ele é feito para o controle de adultos e ninfas. Para fazer isso, é ideal que se faça o histórico da pulverização e se faça a rotação dos grupos químicos. E esse controle químico pode ser realizado em pomares que estão em produção e em mudas antes de ser feito o plantio. O manejo regional, ele é uma prática que é utilizado por todos os produtores no mesmo momento, fazer o controle e a eliminação fazer o controle do psilídeo e a eliminação das plantas com sintomas. Essa prática, ela evita que o psilídeo migre para outras propriedades onde tenham a planta de laranja. Daí evitaria esse processo de migração e erradicaria a doença. Daí o biológico, ele é utilizado a vespa, Tamarixia radiata. Essa vespa, ela faz a posição dos seus ovos embaixo das ninfas, que servem como alimento para as larvas, quando elas nascem. Essa vespa pode eliminar até 500 psilídeos. Essa vespa também ela não causa desequilíbrio ambiental, porque ela depende exclusivamente do psilídeo para seu desenvolvimento. Então, ela não ataca outro organismo, somente o psilídeo. E daí outras práticas é a eliminação de citros com sintomas, e em locais onde não se tem o controle, de forma preventiva, pode ser feita a soltura da vespa. É isso. E daí, no manejo preventivo,
se indica, né, se aplica algumas técnicas. Aí uma delas é evitar o plantio de espécies cítricas aos arredores. Isso evita que o inseto tenha um refúgio para quando feito o controle no pomar. Aí a retirada de frutos com sintomas, o uso de quebra-ventos, a cobertura vegetal no solo, mudas sadias e certificadas, podas de formação e limpeza e a nutrição do solo. Então, ali algumas imagens, a fruta, né, o ideal é que se retire ela, e se recomenda também até colocar ela aterrar elas e colocar um sombrite com malha fina, para evitar que o inseto saia. O uso da cobertura vegetal é para evitar a formação de poeira sobre as folhas. Isso contribui para o desenvolvimento de algumas pragas. O uso de quebra-ventos se evita que o vento traga alguns insetos para o nosso pomar. Aí o uso de poda de limpeza e formação, ele permite uma maior aeração na planta e evita que também se criem microclimas para desenvolvimento de alguns insetos. E alguma dúvida? Aí as nossas referências. E, né, agradecer aí a oportunidade de todos. E, né, o nosso desejo é que logo a gente esteja junto, mas nesse momento que todos tomem cuidado e que tenham fé e esperança que tudo vai dar certo e logo a gente vai estar aí na nossa rotina normal. Muito obrigada. Eu vou tirar a apresentação, tá, professor? Tá ok. Obrigado, Carla. Obrigado, Dayana. Muito bem apresentado em relação às duas pragas, né? O citros tem outras pragas importantes, mas o psilídeo aí é uma das, principalmente por causa da doença que vem associada a ele, né, do green. É uma praga realmente que tira o sono dos citricultores lá ali em São Paulo, principalmente, né? Só para esclarecer melhor para os colegas aqui, a mosca negra, Carla, a gente chama de mosca, mas ela é um hemíptera ou é um díptera? Ela é díptera. É um díptera? Então, pessoal, a gente viu Desculpa, professora, é hemíptera, tá? hemíptera? O nome dela é mosca negra dos citros, né? Mas ela é hemíptera. Ah, sim, então você tá ligado aí. Pois é. Então, quando você vê ali até a própria fumagina, né, é algo muito característico dos hemípteras, né, sugando a seiva, e aí o excesso que ele suga, que ele não consegue reter, ele excreta, essa excreção tem água e açúcar, e aí desenvolve um fungo em cima desse açúcar, que é chamado de fumagina, né. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Às vezes é uma pegadinha, a gente chama de mosca, mosca branca é hemíptera, mosca negra é hemíptera, tá? Então só tomar esse cuidado aí para não se enganar pelo nome popular do inseto, tá bom? E a gente escolheu também essa questão da mosca negra, até porque teve uma pesquisa que a gente encontrou da IPAGRE, que agora, em 2019, ela foi localizada numa produção aqui em Santa Catarina. Então, o laboratório da IPAGRE já está trabalhando em cima dessas questões desse inseto. Legal, legal, bem interessante. Então, pessoal, para não atrasar muito, se sobrar tempo a gente discute mais no final, mas para não atrasar o nosso cronograma, eu vou passar a apresentação da Bárbara aqui, e enquanto eu estiver passando ela, eu vou ficar sem o meu microfone, tá? Foi a forma que eu consegui para resolver a questão do áudio aqui. Vou apresentar minha tela. O professor, que a Bárbara inicie a apresentação, lembrando que eu fico até às 4 na aula, tá? Tudo bem?
Boa tarde, somos alunas do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari. O nosso trabalho é sobre o manejo integrado de pragas da bananeira. A dupla é composta por mim, Jaqueline Mamedes, e pela Bárbara Vieira. Boa tarde, pessoal. Então, vamos falar um pouco sobre a bananeira. A planta da bananeira, ela pertence ao gênero Musa e tem diversas espécies. Ela é classificada na taxonomia dentro da ordem Stamini, e pertence à família Musaceae. O Brasil é o quarto maior produtor de banana do mundo, mas um aspecto interessante é que apenas 1,5% dessa produção é que é destinada à exportação. Essa baixa taxa está relacionada a diferentes aspectos, e um deles são as questões de fitossanidade e pragas quarentenárias. Então, a primeira praga que a gente vai falar é o Cosmopolites sordidus, também conhecido como broca da bananeira, moleque da bananeira. É um coleóptera e, quando adulto, ele tem 11 milímetros de comprimento. Ele coloca as larvas na parte basal do pseudocaule, e elas, quando eclodem, essas larvas, elas começam a se alimentar, então, de quase toda a planta, exceto das folhas e das raízes, e, sendo assim, ela acaba destruindo bastante parte onde a planta consegue se nutrir, e ela reduz 50% da produção por planta. Então, como ela deixa o pseudocaule bem sensível, destruído por dentro, isso torna a planta bem suscetível ao tombamento. Aqui tem umas fotinhos do adulto e também do que a larva faz no pseudocaule. O manejo integrado dessa praga começa pela amostragem. Então, é aconselhado colocar 20 iscas por hectare, podendo ser iscas tipo telha, que são pedaços do pseudocaule, de até 50 centímetros, ou iscas do tipo queijo, que também são pedaços do pseudocaule, divididos de 15 a 30 centímetros, um sobre o outro, um pedaço sobre o outro. Aí ali ele vai para colocar seus ovos. Então, durante 15 dias, quando é recolhida essa amostragem, se tiver de 2 a 5 insetos, na média, por isca, vai ser necessário fazer o controle. Dos controles, a gente tem um controle preventivo, que isso é lá quando se implanta o bananal, que é utilizar a mudas sadias, né? Mudas de procedência confiável, que não vai ter ovos ou larva desse coleóptero. O controle cultural é feito com iscas, é recomendado 150 iscas por hectare. Essas iscas podem ser de vários tipos. O controle comportamental, então, é usado o feromônio sexual para chamar, né, para atrair esses insetos. E aí é colocado em iscas onde eles vão morrer. O controle microbiológico é feito com fungo Beauveria baciana, que ele se hospeda nesse coleóptero e acaba levando ele à morte. Se esses controles não forem o suficientes, então teremos o controle químico, que hoje, atualmente, a gente tem 12 produtos registrados no mapa, que são dos grupos químicos organofosforados e os carbamatos. Aqui a gente tem exemplo do feromônio, podendo ser usado em isca para captura desses coleópteros, e a ação do fungo matando, então, o besouro. Agora eu vou falar um pouquinho da segunda praga, que é o Bradinotrips musae. Ele é um trips, né, da ordem Tissanoptera, possui uma coloração castanha com pernas amareladas, vive nas inflorescência entre as brácteas do coração. Ele vai deixar, então, os frutos manchados, e isso pode limitar a exportação da fruta.
E também, essa praga, ela é uma praga considerada quarentenária em muitos países. Pode trocar, Bárbara. Aqui tem uma foto do indivíduo e também do dano que ele causa no fruto, que são essas manchinhas, que não dá para ver muito bem, não está muito nítido, não consegui uma foto melhor. Também tem como praga os trípes Caliotrips biscinctus, Chaetanophotrips orchide e Trifactotrips lineatus. Também são da ordem de Sanoptera, né? Esses trips, eles causam a ferrugem dos frutos. É um dano bem parecido com o anterior, mas um pouquinho mais agressivo. Os ovos são postos sobre a cutícula da planta. E as manchas do fruto são enegrecidas ou vermelho embranquiçadas. No próximo slide tem aqui, fica bem feio, bem danificado mesmo. Tem uma foto também do inseto. Tá, agora o controle. O controle preventivo, ele é feito de modo que erradicando os hospedeiros alternativos, que são as plantas do gênero Terminalia, que um exemplo de uma planta desse gênero é a amendoeira da praia. Também pode ser feito controle cultural, que é a eliminação dos restos florais e do coração após a formação do cacho. Temos também o controle mecânico, que é a proteção dos cachos com sacos plásticos, contendo ou não inseticidas. E também, né, por último, o controle químico. Já tem 5 produtos fitossanitários registrados no mapa. E é recomendado que a pulverização desses produtos seja iniciada no aparecimento do pendão floral. Agora vamos falar um pouco da praga da bananeira, que é uma lepidóptera, a Opogonata sachari. Ela também é conhecida como traça da bananeira. As mariposas têm de 13 a 14 milímetros por 30 milímetros de envergadura. As fêmeas fazem postura nas inflorescências jovens. Então, o hospedeiro, né, a praga, na verdade, a lagarta dela é que vai danificar a planta. Elas podem atacar qualquer parte da planta, exceto as raízes e folhas. E quando as larvas atacam os frutos, eles amadurecem precocemente. Então, às vezes, no controle de pragas, a gente pode observar o cacho, que às vezes uma banana, de todo o cacho verde, tem uma banana amarela. Então, essa banana, ela está indicando que tem pragas ali, que tem uma larva ali, e que está danificando e acabando com a qualidade do produto também. Aqui tem a foto da adulta saindo ali do casulinho dela, da lagarta, e de uma lagarta dentro de um fruto. Então, o manejo integrado dessa praga é o controle cultural, eliminando o coração após a formação do cacho, seccionar o pseudocáli em pedaços pequenos, ou seja, quando a planta velha é retirada, né, que fica só a bananeira filha, o certo o correto, geralmente se deixa ela ali já para, né, ter um ciclo de nutrientes e tal, mas o correto é seccionar ela em vários pedaços para não acontecer a colocação de ovos por essa mariposa. E a despistilagem, que é retirar, uma pontinha que fica na fruta, na banana. Então, a despistilagem é tirar todas essas ponteirinhas, para ela não vir colocar ovos ali também. Ou trabalhar com culturas que já venham, né? Cultivar que já vem, já tem essa banana limpinha, ela sem essa palhazinha que fica na ponta. Ou através de controle químico, quando se tem a presença nos restos florais e nos frutos em desenvolvimento, então é aplicado o veneno, né, o inseticida. É indicado que seja aplicado de fevereiro a junho, que é a época de maior atividade ovopositora desse inseto.
A próxima praga é a Pentalônia nigronervosa. Ela é da ordem Hemiptera, né? É um pulgão. Esses pequenos insetos, eles são acostumados em atacar em grupo. Então, são populações muito numerosas que vão sugando as seivas, principalmente de folhas mais jovens. Elas causam, após sugar a seiva, né? Isso vai causar um engruvinhamento e um enrugamento das folhas. E também, a gente não pode esquecer que os pulgões são importantes agentes, né, de viroses, são importantes vetores de algumas viroses. Aqui tem... Pode trocar, Bárbara. Aqui tem uma fotinho do pulgão e também aqui no pseudocaule da bananeira, uma população numerosa desses insetos. O controle não tem um controle químico porque não há produtos fitossanitários registrados. O controle pode ser feito de modo mecânico, que a gente já falou aqui, que é cobrindo os cachos com sacos de polietileno, que são aqueles sacos azuis comercializados, alguém já deve ter visto, é bem comum nas bananeiras. E o controle biológico também pode ser feito, né? Há estudos que relatam que a ocorrência de larvas e adultos de coccinellide se alimentando da Pentalônia nigronervosa. Continuando, a próxima praga é chamada de abelha cachorro, abelha irapuá. Também encontrei registro de ela sendo chamada de abelha irapuã. Trigona spinipes. Ela é uma himenóptera e ataca as inflorescências dos cachos e os frutos. E esse ataque forma lesões irregulares. Aí tem uma fotinho das bananas manchadinhas e elas ali na inflorescência. O manejo integrado dessas pragas ainda não foi desenvolvido nenhum método ou nenhum outro método. O único é um controle preventivo, que ao encontrar a casa dessas abelhas, ser feita a eliminação dela próximas no bananal e próximas do bananal. Outros métodos ainda não foram desenvolvidos, não foram testados, e controle químico também ainda não tem nenhum inseticida aprovado. Essas são as nossas referências, e obrigado. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Jaqueline, viu, pela apresentação. Ficou bem interessante, tá? Não sei se a Bárbara quer comentar mais alguma coisa. Ela está por aqui. Não sei se a Bárbara está por aqui. Bárbara, Jaqueline. Tá. Elas me mandaram porque elas têm alguma dificuldade para apresentar no momento aqui ao vivo, tá bom? Mas depois a gente pode trocar alguma ideia com elas e, inclusive, consultar elas no pessoal, né, para pegar mais informações. Tá joia? Agora a gente vai para a apresentação. Um detalhe. Todo mundo me ouvindo, né? Antes a apresentação da Bárbara ali, me chamou uma atenção que é importante eu comentar com vocês, para vocês tomarem mais cuidado, principalmente quando estiver num ambiente profissional, né? Eu imagino que a gente está simulando uma entrevista de emprego para você ser o gestor de fazenda em MIP, por exemplo. Você, ao se apresentar, lógico que eu estou dando um desconto agora porque vocês estão estudando, né? Estão na fase de aprendizado, é o primeiro contato. Mas é importante tomar mais cuidado lá como profissional, porque os termos técnicos que vocês usam na apresentação, a forma como você pronuncia o termo técnico, já dá a entender se você tem experiência ou não com aquele assunto, sabe?
Então, fica bem claro, né, nas apresentações de vocês, quando vocês vão falar o nome científico de uma praga e dão uma gaguejada, ou vai falar o controle biológico, que é feito por Beauveria, né? A gente que está mais acostumado fala controle biológico com Beauveria baciana, Beauveria baciana. E quem tem menos experiência fala Beauveria baciana. Então, já fica, assim, aquele negócio um pouco estranho, tá? Então, é só uma dica para tomar cuidado, porque às vezes um pequeno detalhe assim pode fazer você perder uma vaga ou perder uma oportunidade boa lá na frente. Então, ensaiar, escutar outros profissionais da área, ver como é que eles pronunciam os termos técnicos, é bem importante também numa apresentação. Tá joia? Vou pedir a Paola, então, se ela puder iniciar, fica à vontade. Beleza. Tá aparecendo aí? Tá ok. Beleza. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Paola e a minha dupla é a Fernanda. E hoje a gente vai apresentar para vocês sobre o manejo integrado de pragas na cultura da macieira. Vou começar falando um pouco sobre a cultura. Bom, a macieira ela é pertencente ao gênero Malus spp, que é um gênero bem característico pelas árvores, e ela também é pertencente da família Rosácea, porque elas possuem flores da ordem Fabelis. Eu coloquei aqui a imagem da flor da macieira. E, por fim, a produção brasileira de maçã, ela surgiu em 1960. Ela teve origem nos pomares da empresa Sociedade Agrícola de Fraiburgo, aonde, após isso, teve-se, né, o desenvolvimento comercial da cultura, aonde ele se iniciou na década de 70. Ela foi bem impulsionada por pioneiros, né, produtores, e um grande passo decisivo foi o apoio do governo do estado de Santa Catarina a eles, e a partir disso, né, vem só aumentando esse comércio no Brasil sobre as maçãs. Bom, o plantio da macieira ele é predominante na região sul do Brasil, né, bem mais característico em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde eles vão ser responsáveis, né, por cerca de 90% da produção, e temos o Paraná também. Bom, a macieira ela vai ter um grande número de cultivares de maçã no mundo, né, visto que ela vai ser obtida a partir de melhoramento genético, híbridos, seleções clonais e mutações, e são cerca de 7.500 variedades de maçã. Então, elas vão variar principalmente entre sabores, textura e o mais característico e importante, que é a cor, né? Que ela vai desde o verde até o amarelado, rosa, avermelhado e o vermelho bem escuro. Aqui eu trouxe uma tabela, né? Para vocês darem uma olhada nas cultivares produtoras e cultivares polinizadoras. Lembrando, né, que a maçã, ela tem botões florais e ela precisa ter a polinização para formar o fruto. Então, eu trouxe mais por curiosidade de vocês verem os nomes das cultivares. No Brasil, né, principalmente, a cultivar Gala, Royal Gala, que é essa maçãzinha que está aqui, que ela tem umas estrias mais amareladas. A gente também tem a cultivar Fuji, que é a maçã mais vermelha, e a Golden Delicious, também, para quem não sabe, é a maçã verde. Então, a macieira, né, ela é de um clima temperado, então ela vai ter uma exigência de frio bem determinado, principalmente para a época de brotação e floração, né? Lembrando que a floração da macieira, ela vai variar muito de cultivar. Um exemplo, né, tipo, a mudança de temperatura ali na segunda e terceira semana após a floração, ela vai influenciar muito no formato dos frutos, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma temperatura elevada nesse período, eu posso ter a formação de frutos mais achatados e afins. Agora, falando, né, do nosso objetivo, que são as principais pragas-chave e o seu devido manejo.
Vou começar falando, né, da mosca das frutas, Anastrefa fraterculus. Ela é uma díptera. Então, a mosca das frutas, ela vai atacar principalmente a região de São Joaquim, onde ela vai causar um dano de 0,2 a 1% ao longo da safra. Então, o nosso principal agente danoso aqui vai ser a fase larval da mosca, onde nela vai acabar se alimentando da polpa das frutas. E aqui, bem característico, nós podemos classificar de 3 modos os danos que essa fase larval vai causar no fruto, que é o dano superficial. Ele vai ser causado, né, pela deposição dos ovos na superfície da fruta. A gente tem os danos de tipo galeria, que é quando a fase larval, né, quando ela vai comendo a fruta por dentro, ela também vai criando esses caminhos. E a gente, por fim, temos o dano completo da fruta, né? Aqui eu trouxe algumas imagens. A primeira e segunda imagem que a gente pode ver, né? O dano interior no fruto é bem significativo pelas galerias e do que ela vai se alimentando. E essa foto aqui é mais para ver, né? Por exemplo, aqui temos um buraquinho nessa maçã, acredito que seja cicatrizado, né? Ela também vai ter uma deformaçãozinha, coisas que são muito importantes na maçã, né? Porque o comércio dela, o cliente, vamos dizer assim, o consumidor, ele olha muito para o formato e para a cor na maçã. Aqui a gente tem a época de ocorrência da nossa praga, aonde eu vou ter o início da captura das moscas, eu vou começar ele em setembro, quando aqui de junho a setembro, né, ela vai ficar na fase de desenvolvimento, que ela vai passar da fase larval, pupa, entre outras. E o nosso período crítico, que é o período de máxima ocorrência da praga na cultura, ele vai ser de novembro a janeiro. Tem-se relatos, né, de que existem alguns picos populacionais aqui entre fevereiro e março, porém eles vão depender muito das condições climáticas e da disponibilidade de hospedeiros silvestres, né, que irão completar o ciclo da praga. E também o início da ocorrência da primeira geração, ele vai depender muito da temperatura média no final do inverno e da primavera. Então, é por isso que a gente fala que a flutuação populacional dessa praga em si é bem variável de acordo com o ciclo. Agora, no monitoramento, a gente utiliza armadilhas do tipo McFill, aonde a gente vai colocar elas, né, nos nossos pomares após a queda das pétalas, e é recomendado, né, colocar elas em torno de 1,80 m do chão, então ela fica bem próxima da árvore em si, aonde o nosso atrativo alimentar vai ser utilizado o suco de uva de concentração de 25% ou a proteína hidrolisada. Acredito que seja sintética, e lembrando, né, que é sempre importante trocar 2 vezes por semana o nosso atrativo alimentar. Para o monitoramento, é recomendado a gente pôr uma armadilha a cada 2 hectares. E, a partir disso, a gente vai adotar o nosso nível de controle a partir de meia mosca por frasco por dia. Então, por exemplo, vamos dizer que em 2 dias eu tive a incidência de uma mosca. Já é um fato a se pensar para eu adotar o meu manejo de controle. Bom, aqui é uma foto mais ilustrativa de como funciona a armadilha. Aqui, né, ele colocando o atrativo alimentar, ela já pendurada. Aqui ele está separando o líquido para fazer a contagem dos insetos, né, tá utilizando a peneira. Por fim, tudo isso, né, tem que ser anotado em uma planilha e tudo mais. Bom, agora o controle. No controle, eu posso utilizar iscas tóxicas, né, que é a junção do atrativo alimentar com inseticida. Aqui eu posso utilizar até mesmo a armadilha do tipo McFill, mas também posso fazer, né, armadilhas mais sustentáveis, como exemplo aqui essa garrafa PET, independente do tipo de frasco que você vai utilizar. E a partir disso, né, eu posso fazer a captura massal
dos meus insetos, onde eu vou instalar muito mais frascos comparado ao monitoramento, então, tipo, eu teria cerca de 4 a 5 frascos, né, a cada 2 hectares. E... Ai, desculpa, eu tô com uma tosse chata aqui. E, além disso, a gente também vai ter a aplicação de inseticidas fosforados, né? É um inseticida que ele vai atingir todas as fases da minha mosca das frutas, mas é importante que ele tenha uma ação de profundidade em pulverização total no pomar, né? Então, ele vai ter que ter uma aplicação em cobertura total, principalmente para atingir aqueles estágios mais imaturos, né? Que vai estar presente dentro do fruto e tudo mais. Além disso, aqui eu coloquei mais umas fotinhas de uns frascos que possam, né, ser utilizados na captura massal, independente. E aqui eu trouxe, além dos controles químicos e as iscas tóxicas, eu tenho a técnica do inseto estéreo, né, que seria a produção do macho estéreo em laboratório, onde eles vão ser soltos nos pomares e, teoricamente, eles não vão fazer a reprodução. Também temos o controle biológico com parasitoides. Aqui, como exemplo, eu trouxe essa vespa nativa do Brasil, que é a Doroctobracon areolatus. Ela, né, vai fazer oviposição na mosca das frutas e assim que eclodir os seus ovos, né, vai fazer a ruptura do abdômen e tudo mais. Também posso utilizar aqui fungos entomopatogênicos, né, que eles vão acabar infectando o hospedeiro, e através da penetração das hifas na cutícula eu vou conseguir fazer esse manejo. Aqui eu tenho uma imagem ilustrativa, né, do sem controle biológico, controle biológico relacionado à vespa, onde o sem, a fêmea, vai realizar a postura do fruto, onde vai ter o meu ovo, a larva vai se desenvolver e se alimentar da minha polpa, por fim, a larva vai se tornar adulta saindo do fruto, e ao cair no solo, vai continuar todo esse ciclo. E com o controle biológico, a vespa vai realizar a postura na larva, vamos ter a morte da larva e, consequentemente, né, o nosso fruto sadio. Aqui a gente também tem os produtos inibidores de oviposição. Aqui, como exemplo, eu trago, né, um estudo que foi feito a partir de extratos e óleos vegetais, onde que, dependendo das dosagens utilizadas por eles, eu posso provocar um efeito adverso no meu inseto, né, tanto como a inibição da oviposição, como, né, um mau desenvolvimento, uma má alimentação, entre outros. Agora eu vou passar a palavra para a Fernanda. Ela vai apresentar sobre as outras duas pragas-chave, duas lepidópteras, e qualquer coisa, se vocês não estiverem escutando, me avisem, por favor. Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco sobre a mariposa oriental Grapolita moesto. Ela ocorre em todas as regiões produtoras de maçã no Brasil. Também é uma praga no pêssego e na nectarina. Então, vamos para os termos. Ela é uma grande praga em sua fase de lagarta, por atacar os ponteiros e frutos. E apenas uma lagarta, em sua vida, ela consegue acabar com 6 botões florais e um fruto todo. Essas lagartas, elas têm como sua principal característica fazer túneizinhos, galerias dentro do fruto. Agora, ali nas fotos dos danos, a gente pode ver uma foto de uma maçã cortada ao meio, para a gente ver como fica dentro. Depois ela fazer os túneis ali, ela vai comendo, vai passando, vai deixando esses túneis. Ali na segunda foto, a gente pode ver por fora a maçã, com os túneis ali por fora, a gente consegue ver por onde ela passa. Ela vai deixando estrago, vai deixando buraquinhos ali, que é onde ela entra, onde ela sai. Na última foto, a gente pode ver bem certinho ali o túnel onde ela passou, né? A galeria onde ela passou e foi comendo.
Agora vamos falar um pouquinho de época de ocorrência. Ela começa a aparecer, né? O início da captura, o momento da gente colocar as armadilhas é em setembro, finalzinho do inverno, e o período crítico é em dezembro e março, porque esse período é onde ela começa ela já está em sua fase de lagarta, né? Que é a fase que ela traz os danos para o produtor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre monitoramento. A gente pode usar as armadilhas tipo delta. Essa armadilha é uma armadilha que na parte que ela tem o quadriculado ali, ela tem uma cola. Então, quando o inseto, a praga vem e pousa ali, ela fica grudada. E é colocado um septo ali, que é utilizado para trazer esses insetos. É um septo que tem feromônio sexual sintético. Então, os machos vão ser atraídos para essa armadilha e vão ficar ali grudados. Essas armadilhas, elas são colocadas fora do pomar, para que os machos sejam atraídos, né? E que causa uma confusão sexual. Então, ele não vai conseguir voltar para o pomar e se reproduzir. Essas armadilhas, elas são colocadas uma armadilha a cada 3 a 5 hectares. Então, sempre pro lado de fora do pomar. Então, uma a cada 3 a 5 hectares. E elas são instaladas no final de inverno, como eu já tinha falado. E é feita 2 avaliações por semana. Agora, no controle. O controle é feito ali, como eu disse, 2 vezes por semana, onde na semana toda pode conter 20 machos. Como eu disse ali, a confusão sexual, elas são atraídas pelo hormônio, né? Pelo feromônio sexual. E é utilizado inseticidas específicos. Esses inseticidas específicos, eles pegam a fase de ovo e fase jovem da mariposa. E os inseticidas fosforados, eles servem para todas as fases, porém ele não é tão eficaz contra o controle dessa mariposa. Bonagota cranaoides. Essa lagarta enroladeira, ela é nativa do sul do Brasil. Ela é uma das pragas de maior importância na região de Vacaria. Então, de seus danos, essa lagarta, ela ataca as folhas e os frutos, onde as folhas a gente não vai ter danos econômicos, mas sim um dano econômico muito grande nos frutos, porque essa lagarta, ela vai atacar, como ali na imagem mostra, a parte superficial, a parte de fora do fruto. Ela vai estragando e dá um aspecto visual muito feio, e essa lagarta, ela deixa uma teia por onde ela passa. Então, ali nas folhas, ela vai atacar e vai deixar uma teia, e por fora ali da maçã, onde ela passou, onde ela comeu ali, ela vai deixar uma teia. Época de ocorrência. Essa lagarta, ela ocorre o ano todo, né? Só que o período crítico é de novembro a fevereiro, porque é onde ela está em sua fase realmente de lagarta, né? O monitoramento também pode ser feito a armadilha tipo delta. Essas armadilhas, elas devem ser colocadas a 1,8 metros de altura, e também é colocado feromônio sexual por um septo, né? Vai um septo com feromônio sexual sintético, e o adesivo deve ser trocado sempre que não tiver mais com tanta cola, e o feromônio trocado conforme a indicação do fabricante, geralmente 3 meses. Ela deve ser colocada 2 a cada 3 a 5 hectares, diferente da outra, que era uma a cada 3 a 5 hectares, aqui é uma a cada 3 a 5 hectares.
e deve ser avaliada também 2 vezes por semana. E também uma outra forma, né, de monitoramento, uma forma de controle, é essa técnica de confusão sexual por essa pasta ali, né? É onde essa pasta tem um feromônio sexual que a gente vai passar para fora, para longe do nosso pulmar, e também vai atrair os machos e vai confundi-los sexualmente, onde não vai acontecer não vai acontecer o acasalamento, né? Não vai acontecer a reprodução. Também por inseticidas específicos, que vão pegar a fase em jovem, a fase de ovo, né? E os inseticidas fosforados, que eles são os que vão pegar todas as fases, só que eles não são tão eficazes. Então, pessoal, aqui tá nossas referências e muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Paola. Obrigado, Fernanda, pela apresentação, né? Pragas importantes, uma cultura extremamente importante também para o país. Alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Acho que ficou bem claro, né? Essas apresentações mostram, de fato, como que, quando a gente junta o nosso conhecimento de base sobre o MIP e tem a especificidade da cultura agora, aí a gente consegue se aprofundar e consegue falar com bastante tranquilidade sobre as pragas, né? Estudar a praga em si e falar sobre os métodos de controle dentro de para cada praga. Então, eu acho que está sendo bem proveitoso esse momento nosso aqui, tá? Eu vou pedir licença a vocês para alterar a nossa programação. A gente teria a cultura da cana agora, mas os colegas não apareceram. Depois eu me acerto com eles. E eu vou colocar, então, para nós a cultura do milho. O Geoffrey aqui vai apresentar a cultura do milho. O Geoffrey e o Anderson, tá joia? Então, vamos acompanhar uma cultura também que dispensa apresentação em termos de importância. Então, eu vou apresentar para vocês agora. A gente vai para a cultura do milho. Bom dia, meu nome é Geoffrey, do meu colega Anderson, somos estudantes da agronomia do 5º período. Hoje vamos falar um pouco sobre os métodos de controle de pragas agrícolas na cultura do milho. Ao chegar na lavoura e ver muitos insetos, sempre vai nos deixar preocupados. Afinal, algumas pragas, como a cigarrinha do milho, podem causar perdas de até 90% da cultura do milho. Você sabe quais são as principais épocas de ataque de cada praga e todas as opções de controle? Vamos mostrar as pragas que trazem mais riscos à lavoura do milho e as formas mais eficientes de manejo, sempre utilizando o manejo integral de pragas, mais conhecido como MIP. Como reconhecer as principais pragas do milho? As pragas do milho, tanto na primeira como na segunda safra, também conhecida como safrinha, pode ser identificada de acordo com o estágio fenológico da cultura. Vamos dividi-las em pragas iniciais subterrâneas, pragas iniciais de superfície, pragas da parte aérea e pragas da espiga. Partindo para as pragas iniciais subterrâneas, já aconteceu com você de, na sua plantação de milho, haver falhas na germinação de linhas de plantio? Acredito que muito provável. A causa tenha sido o ataque de pragas subterrâneas. Elas atacam principalmente sementes e raízes, dando um enorme trabalho ao produtor. Uma das principais pragas é a largata-arame. Essa
praga agrícola, também conhecida como vagalume, ataca as sementes, o sistema radicular e os tubérculos. Ela causa danos significativos ao ponto da planta não conseguir se sustentar, perdendo a capacidade de absorver nutrientes necessários para manter seu vigor. Além do tratamento de sementes que não consegue proteger a planta além dos 25 dias após a germinação, há no mercado variedades de milhos transgênicos e um trabalho recente onde uma técnica de RNAi, também conhecida como RNA de interferência, com excelentes resultados. Largata alfinete. A largata alfinete, vaquinha ou brasileirinha, ataca as raízes e, assim como a larva arame, provoca na planta a falta de sustentação. As raízes não absorvem bem a água e nutrientes, provocando o sintoma pescoço de ganso, que é o sofrimento da planta pela falta de raízes. Os adultos causam dano na parte aérea e se alimentam principalmente dos cabelos e folhas do milho. Excesso e baixa umidade do solo são desfavoráveis à larva. O método de preparo do solo influencia a população desse inseto. A ocorrência da larva é maior em sistemas de plantio direto do que em plantio convencional. O método de controle mais usado no Brasil é o emprego do inseticida químico aplicado via tratamento de semente, granulados e pulverização de sucos de plantio. Largata angorá. Ou outra espécie de vaquinha, a largata angorá tem hábitos muito semelhantes ao da largata alfinete. Elas se assemelham até mesmo na aparência. A fase jovem dessa espécie é que danifica sementes e raízes, causando ataques em reboleios, que são ataques em áreas. O método de controle mais utilizado é a aração e a gradagem. Ocasionam a morte das larvas. Também há o controle químico, que deve ser realizado em áreas com histórico de ocorrência da praga. O tratamento de semente com inseticidas evita o dano da praga, inicialmente. Partindo para as pragas iniciais de superfície, as pragas iniciais de superfície atacam o milho desde a germinação até a fase da plântula, cerca de 30 dias após a germinação. Uma dessas principais pragas é a largata elasma. As largatas atacam folhas e caules de plântulas recém-germinadas, podem causar enfraquecimento das plântulas e, em piores casos, levá-la à morte. Em época de estiagem, os ataques costumam ser mais frequentes. Um adendo. Em áreas de risco ou de histórico de ataque desta praga, o tratamento de semente com inseticida sistêmico, à base de tiodicarb, carbofuran ou imidacloprid, é o mais indicado. Sob estresse hídrico, esse tratamento pode não ser efetivo. Desse modo, recomenda-se a aplicação de um inseticida de ação de contato, profundidade à base de cloripirifos. A alta umidade no solo contribui para reduzir os problemas causados pela largata elasma do milho. Largata rosca. Existem outras espécies de largata rosca, porém a que mais comum encontrada é a Agrotis y, nas lavouras de milho. Pode atacar semente e folhas, mas é mais frequente nas hastes. Os danos dessa praga são irreparáveis, na maioria das vezes, pois cortam os plântulos recentes ao solo, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Em áreas com histórico de incidência da praga, é recomendado o tratamento de sementes com inseticida sistêmico e a eliminação antecipada de plantas invasoras hospedeiras, visto que as mariposas preferem ovipositar em plantas com restos culturais, ainda verdes. Em áreas menores, é recomendado também a distribuição de iscas preparadas à base de farelo, melaço e um inseticida sem odor, cigarrinha do milho. É uma espécie sugadora e, embora tenha tamanho diminuído, causa enfraquecimento das plântulas. Pelo fato de sugar, ela excreta um líquido conhecido como honey dew, que provoca a fumagina e reduz a capacidade de fotossíntese da planta. Mas dê bastante atenção a um outro fato. Ela é um vetor de doença como enfesamento pálido e vermelho. O tratamento de semente tem sido uma prática fundamental e bastante eficiente na redução da população da praga. Essa modalidade aplica-se especialmente neonicotinoides tem entregado resultados significativos, sendo uma proteção eficaz após a emergência da cultura.
No entanto, apenas o efeito do tratamento de sementes não é suficiente, especialmente em áreas com históricos de ataque e de alta pressão. O monitoramento constante da praga se faz necessário nessas fases iniciais, incluindo a aplicação complementares de inseticidas foliares para intensificar a produção inicial do tratamento de sementes e controlar as novas gerações dentro da cultura ou os adultos migrantes de áreas vizinhas. Partindo agora para as pragas da parte aérea, as pragas da parte aérea são bem agressivas. Imagine que nesta etapa as plantas já estão mais fortes. Então, essas pragas têm uma voracidade alta por conseguirem reduzir a produtividade das lavouras nessa fase. Uma dessas principais pragas é a largata do cartucho, também conhecida como largata militar. A largata é considerada praga-chave da cultura. Sua principal característica é o ataque no cartucho do milho, mas sabemos que ela não para por aí. Ela pode atacar cartuchos, folhas e até a espiga. Sendo assim, essa praga tem a capacidade de permanecer na cultura do início ao fim do ciclo. Sua voracidade pode levar à queda de mais de 50% da produção. Controle cultural e químico. Há diversos tipos de controle dessa praga. O controle cultural pode ser empregado em áreas de plantio direto. Assim, haverá a exposição de polpas no solo, diminuindo a emergência dos adultos. O controle químico é feito em conjunto com o monitoramento dessa praga na cultura e é realizado quando oferece constatação de 10% de plantas atacadas com folhas rasgadas. Já no controle biológico, a largata do cartucho no Brasil pode ser realizada através do uso de bioinseticidas à base de bacovírus e bacilos trurigenes e do parasitoide de ovos tricograma. Pesquisas mais recentes apontam que é viável utilizar Dorolutapes, conhecido como tesourinha, tem se apresentado como predador eficiente dessa praga. Fêmeas de lutapes colocam em média 25 ovos, e as ninfas e adultos são capazes de se alimentar de fugiperdas no campo, consumindo em média 21 ovos ou 13 largatas pequenas. Naqueles locais onde o milho é cultivado durante todo o ano, esse inimigo natural é encontrado em mais de 70% das plantas. E uma única tesourinha por planta é capaz de manter a população da largata do cartucho abaixo do nível de dano econômico. A broca da cana ou largata do colmo se alimenta do colmo, onde forma galerias tanto transversais como longitudinais. A formação dessas galerias é a causa do tombamento e acabamento das lavouras em estágios vegetativos mais avançados da cultura. Além disso, essas galerias são portas de entrada para outras pragas e micro-organismos que causam doenças e podridões. O tratamento químico de sementes para a largata elasmo tem efeito sobre o controle desta praga. Podem-se utilizar produtos químicos na forma de pulverização, porque essa largata causa dano foliar no milho, antes de penetrar no colmo. Então, boa tarde a todos. Dando continuidade aqui sobre o assunto, eu, Anderson, vou estar falando sobre as pragas que atacam a espiga do milho. Então, nesta etapa, sua lavoura ela está produzindo espigas, né, como você queria, mas só que daí vem as pragas da espiga. Elas, por atacarem diretamente o produto final, causam um sério problema. Algumas dessas pragas, provavelmente, vocês já conhecem. Então, uma que é bem comum é a lagarta da espiga, a Helicoverpa zea. O início do ataque dessa praga ocorre nos cabelos novos. No caso, quando a espiga de milho está embonecando. Em seguida, as larvas se alimentam dos grãos formados.
Essas lagartas, quando bem desenvolvidas, chegam a medir até 5 centímetros de comprimento. Além do ataque aos grãos, elas facilitam a entrada de outros micro-organismos. E como é feito o controle dessa lagarta? O controle químico ele não tem sido muito utilizado pela dificuldade de aplicação, exceto em áreas irrigadas com pivô central. No plantio do milho para produção em conserva, tem se utilizado a vespa trichograma, que consegue parasitar os ovos quando ainda estão nos cabelos do milho. Tipo, é difícil você fazer o controle, porque normalmente essas lagartas estão dentro do milho, né, abaixo da casca do milho. E o nível de controle dessa lagarta é 2 lagartas por metro quadrado. Aí temos a mosca da espiga, é o Chesta spp. Esse pequeno inseto da ordem dos dípteras pode causar danos expressivos nas espigas. E vocês sabem como elas conseguem penetrar na espiga? Então, como antes a lagarta, a Lycoverpa, ela acaba deixando pequenas fissuras, então essas pragas, como elas são oportunistas, acabam penetrando pelos ferimentos feitos por outros insetos, não somente pela Lycoverpa. E como sempre, o monitoramento é ideal para iniciar qualquer tipo de controle. O controle cultural desta mosca, ela tem sido adotado a eliminação de possíveis plantas hospedeiras e também a implementação de armadilhas que contribuem para reduzir as populações. Agora um pouco sobre o percevejo do milho, Leptoglossus zonatus. Se você já viu um percevejo diferente, próximo às espigas, é bom ficar atento. Tanto as ninfas quanto os adultos causam danos, como murcha e podridão. Isso devido à sucção dos grãos. Uma característica importante é que eles têm uma dilatação nas pernas em formato de folha, como está na imagem logo abaixo do slide. Então, logo nas patas traseiras tem um formatinho de folha. E como se fazer o controle desse inseto? Então, o tratamento de semente para agir de forma preventiva. O tratamento de sementes com inseticidas é uma excelente opção para evitar o ataque nas fases iniciais da cultura do milho. A aplicação de inseticidas é um dos métodos mais utilizados no controle de percevejos, após o estabelecimento da cultura do milho. Quando o nível de controle é encontrado no monitoramento dos percevejos. O nível de controle desse percevejo é de 1 percevejo a cada 10 plantas. Também pode ser utilizado como controle biológico. Como controle biológico, né? Pensando então na perspectiva da proteção dos recursos naturais e saúde dos trabalhadores, melhorando a qualidade biológica e sanidade dos alimentos, se utiliza vespas, Trisolcus basalis e Telemonas podice. Essas são parasitoides do percevejo, tanto verde quanto marrom. Sobre a conclusão, né? Então é muito importante que você conheça as principais pragas do milho e saber quando é preciso controlá-las. O controle químico é uma fenomenal ferramenta de controle e é a prática mais adotada na safra ou na safrinha do milho, pela sua facilidade e visualização rápida do controle. Contudo, não podemos utilizar só esse método de controle. Isso causa desequilíbrios e desenvolve a resistência dos insetos aos defensivos agrícolas. Controlar sem necessidade pode causar gastos desnecessários e um desequilíbrio no seu agroecossistema. O MIP é um conjunto de mecanismos que faz o controle de pragas ser ainda mais eficiente, e você pode até gastar menos devido ao menor uso de inseticidas. Tenha sempre em mente a importância de se preparar na pré-safra
e saber durante o ciclo da cultura quais pragas devem ter maior grau de relevância. É claro que existem pragas secundárias que podem causar danos significativos, mas tudo dependerá do nível populacional e do monitoramento que você realizar. Então, essas são as nossas referências que utilizamos. Joia, obrigado, Joffrey e Anderson, pela apresentação, viu? Ficou bem interessante, falaram de muitas pragas, né? E o tempo realmente é curto para falar de todas. Cultura do milho, então, com várias pragas importantes. Queria destacar para vocês que, ao fazer uma apresentação, vocês podem adotar estratégias como a que o Joffrey e o Anderson adotaram, que é de falar, por exemplo, as pragas que são do solo, né, que atacam de baixo, que estão no solo, pragas que são da parte aérea, pragas que são da espiga, é uma alternativa para facilitar para os ouvintes em separar essas pragas em conjunto, tá, para ajudar no entendimento, né, uma prática de extensão. Outra opção é você falar as pragas conforme a fase da cultura. Então, pragas que são da fase de plantio, né, pré-plantio, pós-plantio, pragas que são da fase inicial, de formação da lavoura, pragas que são da fase de enchimento de grão, colheita, pragas de pós-colheita. Então, são estratégias também que a gente utiliza para deixar o conteúdo mais fácil de ser assimilado. Tá joia? Então, esse detalhe é importante também chamar a atenção que quando vocês forem fazer uma apresentação, pode ser seja para concorrer a uma vaga de emprego ou já trabalhando, né, na extensão, falando para agricultores, falando para outros técnicos, é uma estratégia você pensar qual seria a melhor forma que você aprenderia aquele conteúdo, né? É você se colocar no lugar da pessoa que vai receber a informação. Então, ao invés de você se pensar como palestrante, se pense como ouvinte. E aí você vai conseguir, dessa forma, ter uma ideia melhor de como organizar esse conteúdo para que ele seja melhor entendido por aqueles que estão ouvindo. Tá joia? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Certinho, pessoal? Tranquilo? Tá. Então eu vou dar. A gente já está chegando no final. Eu vou passar alguns avisos rapidinho. Eu lancei no sistema hoje o link, né, onde vocês conseguem submeter a apresentação, os slides, ou um resumo daquilo que foi apresentado, tá? É importante ter essa submissão de arquivo, essa tarefa, porque depois o nosso sistema, provavelmente ano que vem, 2022, não sei, ele seja analisado em relação ao cumprimento das atividades, se a presença está certinha, e aí a gente precisa ter esses arquivos lá enviados para comprovar. Uma questão é que, como o nosso trabalho está em dupla, eu não consegui separar lá para só um da dupla enviar. Então, se vocês conseguirem, eu peço que tentem a dupla enviar, cada um enviar o seu, tá? E aí o registro da presença, ele vai ser individual, tá bom? E a nota vai sair, então, a nota do seminário, considerando essa atividade, o que foi apresentado, né? E o que foi entregue lá no sistema também. Tá joia? Outro aviso é em relação às atividades, eu vou estar abrindo as atividades que se fecharam recentemente. Tem um ou outro colega que precisa entregar alguma atividade, então vou abrir uma nova oportunidade ali. E o nosso período de atividade remota, ele vai encerrar agora, né? Essa semana é a última semana desse período. Depois a gente vai ficar um tempo sem entomologia, um tempinho curto ali, e possivelmente, dependendo
de quantas aulas o coordenador liberar. No próximo período, a gente já deve caminhar para ter as notas fechadas e já pensar na avaliação, no exame, para quem precisar. Tá joia? Alguma dúvida aí? Paola? Minha internet está um pouco ruim. Tá ruim a internet, né? Dá para perceber. Tá tranquilo, tá. Então, pessoal, a gente vai fechar por hora a aula. Eu vou estar submetendo esse vídeo lá no YouTube. Quem não teve presente, assista. E amanhã a gente já se encontra. Amanhã o horário é diferente, né? É no início da tarde ali. Acho que é 1 e alguma coisa. Eu mando avisando novamente lá no grupo, tá? Então, bons estudos aí, bom trabalho. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.